Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Faz mais de uma década que eu falo sobre o universo de Game of Thrones na internet. Pois é, faz bastante tempo e é meio estranho dizer isso. Mas eu tô falando isso porque nesses anos todos, faz muito tempo que eu não me sentia tão feliz com uma coisa desse universo como eu tô me sentindo com a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse aqui é o último vídeo da cobertura semanal de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Vídeo saindo aí um pouco mais de uma semana depois do último episódio, para dar tempo de pensar bastante sobre a primeira temporada, porque essa aqui é a minha resenha da primeira temporada da série. Quero falar pra vocês o que eu achei dessa temporada como um todo, não apenas os episódios individuais, porque pra isso a gente teve vídeo sobre cada um dos episódios, vocês podem ver tudo aqui na descrição. E apesar de eu imaginar que vocês já têm uma ideia do que eu achei da temporada, conforme vocês foram vendo os meus comentários nesses vídeos individuais, eu acho que é legal olhar a temporada como um todo, com um pouquinho mais de distanciamento, pra ver quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, como essa série se posiciona aí como uma adaptação do universo do George R. R. Martin. Afinal, é a terceira vez que esse universo aí das Crônicas de Gelo e Fogo e histórias adjacentes é adaptado pra TV. A gente já teve Game of Thrones, A Casa do Dragão e agora O Cavaleiro dos Sete Reinos. E cada uma dessas adaptações é muito diferente da outra, né? Eu abordei todas elas já aqui no canal, e eu gosto muito de todas elas, cada uma à sua maneira. Mas eu acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos traz muitas coisas novas, traz muitas possibilidades pra esse universo, e essa é só uma das coisas que eu amei na nova série. A gente vai falar sobre isso e muito mais, e eu já quero avisar vocês que por mais que esse seja o encerramento da cobertura da temporada, isso não quer dizer que eu vá deixar de falar da série aqui no canal. Pelo contrário, eu já tô planejando alguns vídeos aí pro futuro, alguns deles de temas que foram mencionados durante a cobertura, outros não, e também vou falar de outras coisas desse universo. Por exemplo, logo antes de eu gravar esse vídeo, saíram notícias sobre o filme que deve adaptar a história da conquista de Westeros. Teve também finalmente o anúncio da peça de teatro que vai contar a história do torneio de Harrenhal, ali os prelúdios da rebelião do Robert. E é claro, tá rolando a divulgação da terceira temporada de A Casa do Dragão, que estreia daqui a pouquíssimos meses e sim vai ter cobertura do canal. Então eu pretendo abordar essas novidades aqui, pretendo continuar cobrindo esse universo e também outras séries e filmes, então já se inscreve caso você não seja inscrito e fica de olho no canal, porque, assim, acho que deu pra perceber, mas eu gosto muito desse universo e eu quero continuar falando sobre ele. Uma coisa que eu vou discutir bastante nesse vídeo são as escolhas de adaptação de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas não é só nas séries que as escolhas importam, e o mês de março é a hora de fazer a escolha certa. É que o ano já começou, já passou o momento de traçar as metas e voltar pra rotina, e agora é o momento de tomar decisões estratégicas para colocar os seus planos em ação, inclusive quais peças de roupa você vai usar nos próximos tempos. E aí é que vem a compra na Insider, que é uma decisão estratégica. Aquela escolha que você faz agora para não ter que escolher de novo daqui a 2 meses. Porque as roupas da Insider duram mais e funcionam de verdade. Seja para trabalhar, treinar, viajar ou ficar em casa. Então primeiro que a gente já não precisa ter tanta peça no guarda-roupa porque já escolheu as roupas certas. As que a gente sabe que vão funcionar mesmo. E segundo que a gente acaba usando muito mais essas peças, o que reduz o custo por uso, ou seja, o valor pago na peça dividido por quantas vezes ela é usada de verdade. E o mais legal é que mesmo esse valor total vai ser reduzido, porque tá rolando o mês do consumidor no site da Insider. Todo dia tem uma promo especial com vários descontos rolando. Se você usar o meu cupom MIKAN, com 3 N's no final, como tá escrito aqui na tela, você já tem desconto no site da Insider normalmente, né? Mas durante o mês do consumidor, o meu cupom soma com os descontos do site. Isso faz com que você tenha até 30% de desconto durante esse mês. E na semana que vem, que é a semana do consumidor, esse desconto somado pode chegar até 50%. Então fica de olho para comprar suas peças favoritas de forma estratégica. Eu recomendo muito a Tech T-shirt e a saia mini Kyoto, mas tem várias outras que vale a pena conferir no site. É só você clicar no link da descrição que o meu cupom já vai direto pro seu carrinho. Muito obrigada, Insider, por apoiar minha cobertura e bora falar dessa temporada. O resumo é que eu gostei muito dessa temporada. Eu acho que o saldo foi super
super positivo. Eu acredito que entre as 3 adaptações do universo do George R. R. Martin que a gente tem até hoje, o Cavaleiro dos Sete Reinos seja a mais fiel de todas. E fidelidade não é necessariamente uma coisa boa e também pode ser medida de várias formas, né? Acho que isso vale um outro vídeo, né? Falar sobre o que é ser fiel mesmo, se é só você reproduzir ao pé da letra o que acontece, ou se é você se manter fiel ao coração daquela obra, à intencionalidade do autor. Dá pra gente conversar sobre isso em outra ocasião, mas na minha opinião essa série é fiel em vários desses possíveis aspectos, tá? Quase tudo que tá na história original é trazido pra adaptação, assim como, na minha opinião, a maior parte dos temas, a maior parte das coisas que estão ali no coração dessa história do George R. R. Martin. E como eu falei antes, fidelidade não é necessariamente uma coisa boa, não é necessariamente algo obrigatório. Tem muitas adaptações que não são nada fiéis e que são obras incríveis por si. Eu gosto de considerar sempre como 2 cânones diferentes, obras diferentes e tudo mais, mas eu acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos conseguiu ser fiel e ser muito boa também, o que é o mais importante no fim das contas. Lógico que como fã eu gosto de ver aquele universo sendo retratado de uma forma fiel e a gente vai falar mais sobre isso, mas o que eu gostei mesmo dessa série foi que ela conseguiu ser uma série divertidíssima de assistir. E é uma série que a gente vê que ganhou as pessoas, mesmo quem não tava dando nada por ela. Até mesmo eu, gente, vou confessar pra vocês, tá? Eu não tava botando muita fé no sucesso da série. E não é porque eu não gosto da história, porque eu não valorizo a história, pelo contrário, as histórias de Dunk Egg são algumas das minhas coisas favoritas no universo do George R. R. Martin. Mas eu tava com receio de que as pessoas não fossem entender muito essa coisa mais simples que é trazida pela série. Esse escopo menor, essa coisa mais pé no chão, os episódios curtos, com mais comédia, sem dragões, sem grandes batalhas, episódios com orçamentos menores e tudo mais. Todos esses fatores eu pensava que fossem pesar pra afastar o público. Até porque quando eu comecei a falar sobre a série, e vocês que acompanham o canal sabem que eu tô há anos falando da estreia dessa série, explicando sobre o que ela é, divulgando a série na medida do possível, e vários dos comentários que eu recebia eram meio pessimistas, sabe? De pessoas que reclamavam de não ter dragão, falando, sem dragão não tem graça. E assim, eu não posso discordar mais, né? Eu acho que tem muito mais nesse universo do que os dragões, mas eu tô falando isso pra explicar por que eu tava com um pouco de receio pela série. E esse receio diminuiu bastante quando eu comecei a ver os materiais de divulgação, os trailers, os primeiros episódios. Pra quem não sabe, o Peter Cleffey e o Dexter Soansel, que interpretam o Dunk e o Egg, vieram pra CCXP, e aí eu pude ver naquela época os 4 primeiros episódios da série pra conseguir entrevistar os dois. Inclusive tem a entrevista linkada aqui na descrição. E quando eu vi esses primeiros episódios, eu me apaixonei instantaneamente por essa dupla, pela química dos dois, e também pela forma com que o Ira Parker, o showrunner, conseguiu traduzir a obra do George R. R. Martin pra TV. Lógico que eu tenho algumas ressalvas, a gente vai falar sobre elas, mas primeiro eu queria destacar o quão incrível é esse feito que a gente tá abordando aqui, tá? É lógico que o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma história de escopo muito menor, mas isso não quer dizer que não seja difícil fazer essa adaptação. Ela tem uma série de restrições que eu acho que eles conseguiram contornar muito bem na hora de trazer pras telas. Como eu já falei em outros vídeos, mas é sempre importante mencionar, a série é inspirada nesse livro aqui, que também se chama O Cavaleiro dos Sete Reinos, e esse livro tem 3 histórias. E como vocês podem ver, o livro é muito fininho, tá? Ele é super curto, então as histórias são super curtinhas, e a primeira temporada adapta só a primeira história do livro, que é O Cavaleiro Andante. O texto completo dessa história, gente, não tem nem 80 páginas. Então, pra começar, o material original já não é tanto material assim. Eles não têm ali uma base tão rica que eles possam colocar na TV sem expandir um monte de coisas. E quando isso acontece, na minha opinião, a chance de dar ruim é muito grande. Às vezes tentam pegar uma história e expandir ela além do que deveriam, e isso pode resultar em uma coisa inflada mesmo, uma coisa chata, como, na minha opinião, acontece muito com os filmes de O Hobbit, que também é um livro curto, apesar de ser grande demais pra ser um filme só, decidiram que em vez de fazer 2 filmes, fariam 3 filmes do Hobbit, uma trilogia nova, e na minha opinião, e eu acredito que na opinião de muitas pessoas, ele é cheio de penduricalhos ali, coisas que não funcionam tão bem, justamente porque eles precisavam esticar aquela história ali pra fazer valer o tempo de tela. E apesar de O Cavaleiro dos Sete Reinos ter uma história de adaptação muito diferente do que rolou com O Hobbit, seria muito possível eles caírem em algumas armadilhas semelhantes, principalmente por ser uma história que também faz parte de um universo muito vasto, muito extenso, que eles poderiam conectar com várias outras coisas e acabar preenchendo esse tempo com uma conexão maior com esse universo, uma coisa de olha só como estamos conectados aí com o restante das coisas do George R. R. Martin, o que
provavelmente deixaria esse escopo mais pé no chão de O Cavaleiro dos Sete Reinos menos pé no chão, né? Se tornaria algo muito maior do que a história é. A história de O Cavaleiro dos Sete Reinos, apesar de ter muitas coisas legais, é a história desse cara, do Dunk, que vai tentar participar de um torneio ali em Valfreixo e tem que conquistar o seu lugar ali naquele torneio, tem que convencer as pessoas de que ele pode participar e tem que conquistar o seu lugar ali naquele meio. E a gente vai acompanhando a aventura dele e também vê a chegada do Egg, que é esse menino que quer ser escudeiro dele. É uma história que, por mais que cresça e tenha outras coisas envolvidas, ainda é algo menor, ainda é a história desses dois em um lugar que não é o centro da briga por poder em Westeros, não é o estopim de uma grande batalha, de uma guerra, não é necessariamente algo que vai mudar a história, pelo menos não era pra ser, né? Mas mesmo quando esse tipo de discussão existe na série, ainda é um escopo menor. A sensação dos personagens é de que aquele momento não deveria ser significativo na história de Westeros, era pra ser um torneio qualquer. E eu acho que se eles acabassem tentando preencher as lacunas da história com muitas outras conexões com aquele universo, eles poderiam fazer isso porque tem muitas conexões possíveis, porém isso acabaria engrandecendo muito mais o escopo, acabaria desviando a atenção dessa ambientação mais singela. A gente pode falar mais disso daqui a pouco, mas só queria dizer que essa é uma das dificuldades de adaptação, na minha opinião. Só que tem outras também. Por exemplo, as histórias de O Cavaleiro dos Sete Reinos, as 3 histórias que a gente tem até hoje de Dunk e Egg, são no ponto de vista do Sr. Duncan o Alto, do Dunk. Então a gente sempre tá ali na cabeça dele. A gente vê o que o Dunk vê, sabe o que ele tá pensando, e muito da história se passa não necessariamente nos diálogos, mas sim no que tá rolando dentro da cabeça do Dunk. Ele pensa muito consigo mesmo, ele reflete bastante ali sobre o que tá acontecendo ao redor. E isso é uma coisa que, dependendo da forma que você for adaptar, pode acabar gerando uma adaptação meio aquém, na minha opinião. Um exemplo que eu acredito que eu até já citei em outros vídeos sobre a série é o de personagens de Game of Thrones como a Sansa e a Catelyn Stark, porque as Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros principais aí desse universo, são livros que também funcionam nesse esquema de pontos de vista, né? Cada capítulo é o ponto de vista de um personagem diferente. Então você tem do Jon, da Daenerys, da Sansa, do Jaime Lannister, enfim. Aí o capítulo vai mostrar pra gente o que esse personagem tá fazendo ou dizendo, mas ele é de ponto de vista. Então ele também vai mostrar o ponto de vista desse personagem, o que ele tá pensando, qual é a opinião dele sobre o que tá rolando ali. E quando você tem personagens que não externalizam muito a opinião deles em forma de diálogo assim direto, você pode ter um problema se você só adapta o que é dito e feito. Por isso que, na minha opinião, a Sansa e a Catelyn são personagens tão negligenciadas na adaptação de Game of Thrones, porque elas são personagens que entendem muito bem a posição social da mulher ali em Westeros, então elas sabem que elas não podem falar muita coisa, ainda mais a Sansa, que normalmente tá em ambientes em que ela realmente não pode falar quase nada, e elas só falam ali, normalmente, o que seria socialmente aceitável falar, mesmo se elas estiverem pensando uma coisa completamente diferente, se na cabeça delas elas tiverem feito uma baita análise política de vários parágrafos, elas só vão falar ok, vão baixar a cabeça e vão seguir, porque é o que elas podem fazer naquele momento. E a série Game of Thrones acabou não traduzindo isso direito, na minha opinião. Ficou só parecendo que são personagens extremamente passivas que não pensam, mas é que a série não conseguiu traduzir pra gente o que tava passando na cabeça delas. Esse caso de Ghost, na minha opinião, exemplifica como é difícil adaptar personagens de ponto de vista dependendo do tipo de personagem. Se é um personagem mais introspectivo, mais calado, mais inseguro em expressar suas opiniões, pode ser que uma adaptação super direta do que acontece na cena não seja o suficiente. E eu acho que existia uma armadilha muito parecida na adaptação de O Cavaleiro dos Sete Reinos, porque o Dunk, apesar de não ser uma dama da sociedade de Westeros, tem uma série de restrições quanto aos momentos em que ele vai se expressar, que ele vai falar as coisas diretamente. Muito se passa mesmo na cabeça dele. Várias vezes ele pensa algo, ele duvida de si mesmo, ele fica com receio daquela situação, mas ele acaba não falando nada, ou ele acaba só falando uma coisa que não é exatamente o que ele pensa, e isso, dependendo da forma que a série fosse adaptada, poderia tornar o Dunk um personagem muito menos interessante do que ele é no livro. Mas, na minha opinião, eles conseguiram contornar isso também. Seja por coisas básicas, que assim, eu sei que deveria ser o básico, mas muitas adaptações não fazem, que é colocar essas sensações e esses pensamentos do Dunk na forma do personagem agir, na direção, na edição da cena, às vezes até nos efeitos sonoros, mas também pelo
uso de flashbacks, que são um recurso que nem sempre é utilizado nas adaptações desse universo, mas que apareceram bastante nessa primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, e eu acho que funcionaram muito bem para trazer pra gente esse contraste entre o que o Dunk fala e o que o Dunk pensa, o que o Dunk lembra. Os flashbacks têm tamanhos variados ali, né? Tem alguns que são mesmo para contar a história dele, a origem dele, como no 5º episódio, mas na maioria das vezes, quando a gente vê um flashback do Dunk, é muito mais para se contrapor ao que tá acontecendo naquela hora ou ao que ele tá dizendo. Por exemplo, quando ele vai falar muitos elogios ali sobre o Sir Arlan de Centaur, que era o cavaleiro a quem ele servia como escudeiro, enquanto ele tá falando ali tudo de bom sobre ele, a gente vê que a imagem real do Sir Arlan na memória do Dunk não é de alguém tão glorioso como ele pinta, o que ajuda a gente a ver o Dunk um pouco além da superfície, a gente consegue ver mais camadas nele e eu acho isso ótimo. Sobre a questão do ponto de vista, uma outra coisa bacana de dizer aqui é que porque a gente fica colado no Dunk praticamente o tempo todo da série, a gente tá vendo os ambientes pelos quais ele circula. E isso é, em boa parte, uma novidade nesse universo. Por que isso? Porque o Dunk, por mais que ele esteja tentando conquistar o seu lugar ali entre os cavaleiros de Westeros, não é alguém que tá muito confortável nesse lugar, já que ele é um cara que veio muito de baixo na sociedade. Então, os lugares pelos quais ele normalmente circula são os locais mais populares. A gente vê mais o povo comum. Como eu falei lá atrás no vídeo, o escopo dessa série é menor, a gente não tá vendo ali grandes guerras, grandes conspirações pelo trono e tudo mais, justamente porque o nosso personagem principal não tá nesses ambientes. Ele pode até de vez em quando esbarrar com alguma coisa assim, porque não é porque a gente não tá vendo como a trama principal que essas conspirações e guerras não estejam acontecendo ou prestes a acontecer. Existe sim uma política muito viva em Westeros, e é um universo que mostra pra gente que tem coisas rolando, mas esse não é o escopo principal. A gente vê as coisas pelo olhar do Dunk, e o Dunk não é o cara que vai conspirar para roubar o trono ou para colocar outra pessoa no trono. Pode até ser que ele esbarre em uma questão dessa, mas com certeza não foi porque ele foi atrás. Ele é só um cara comum, que só não é super comum porque ele é mais alto do que a média. Mas tirando isso, ele é considerado o ralé ali em Westeros. E com isso a gente consegue ver muito mais e de uma forma mais viva as outras pessoas da base da sociedade de Westeros, que não é que não aparecem de forma nenhuma nas outras adaptações, mas elas com certeza não são as estrelas da história. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, praticamente todos os personagens que têm destaque na trama ou são da nobreza ou têm uma conexão com o poder, têm alguma influência sobre esse poder. São jogadores importantes no tal do Jogo dos Tronos que dá título ao primeiro livro, que ficou aqui como a Guerra dos Tronos, mas é o Jogo dos Tronos, que você vence ou você morre. Esses personagens todos aí da saga principal estão brigando pelo trono, pelo destino de Westeros, por sucessão, por território, por alianças. O escopo acaba sendo maior, né? Mesmo personagens que têm origens na base da sociedade, como é o caso do Davos, estão envolvidos aí num escopo grande, no destino da população toda, de Westeros toda. E em A Casa do Dragão, os personagens de maior destaque nem só são da nobreza, eles são praticamente todos aí envolvidos com a dinastia Targaryen, então eles estão ali no topo da briga pelo poder. Já em O Cavaleiro dos Sete Reinos, apesar da gente ter personagens Targaryen, como eu falei, a gente fica muito mais colado ali na história do Dunk, no que o Dunk quer, na trama dele, que é muito distante de tudo isso. A forma dele pensar, de agir, os objetivos dele estão muito mais alinhados ao povo comum. E aí eu queria trazer uma citação do Jorah Mormont, personagem das Crônicas, que ele fala assim: o povo comum reza por chuva, crianças saudáveis e um verão que nunca acabe. Não importa pra eles se os altos senhores jogam o seu jogo dos tronos, contanto que eles sejam deixados em paz. Eles nunca são. O que o Jorah tá falando aqui meio que se encaixa muito bem no Dunk, na minha opinião. Porque o Dunk só quer fazer o dele, ele só quer basicamente arranjar um emprego. E ele que acaba sendo envolvido em um momento histórico, em um julgamento de Sete, que é algo que não acontecia há um século, porque um membro da família Targaryen, que é o Aerion, decidiu se ofender ali com uma peça de teatro que estava mostrando um dragão sendo morto. E no contexto político ali da série, naquele momento, a família Targaryen não tá em bons lençóis. Eu falei sobre isso em outros vídeos, vai estar tudo linkado aqui na descrição. Mas a preocupação com a posição política dos Targaryen naquele momento e tudo mais, não é o interesse do Dunk. A história dele é outra. Ele acaba sendo envolvido nisso tudo. E eu acho que isso é muito legal, é muito diferente do que a gente vê nas outras séries e nas outras tramas que foram adaptadas pra TV desse universo. E aí vem uma coisa que é um elogio ao Cavaleiro dos Sete Reinos, mas também
é uma crítica à Casa do Dragão. Porque, como eu falei, existe todo um contexto político aí que poderia ser expandido em O Cavaleiro dos Sete Reinos, e ele até é, de certa forma, existem aí algumas menções à questão dos Blackfyre, mas nunca é muito, eles nunca mergulham muito nessa parte puramente política. Pelo menos não mais do que o próprio Dunk mergulharia, porque é a história dele. Mas se eles quisessem, eles poderiam muito bem transformar essa série em uma série sobre o momento dos Targaryen e tal, falar dos Blackfyre, ficar um tempão falando disso, falar mais do rei Daemon II, da posição política do Maekar e do Baelor, das relações com os Dorneses, colocar muito mais essas conspirações ali e também insistir um pouco mais, bater mais na tecla de que essa é uma série do universo de Game of Thrones. Então trazer mais elementos, mais fanservice, colocar um Stark ali competindo no meio do torneio. Eles poderiam muito bem fazer isso pra chamar mais atenção, sabe? Poderiam colocar ali a vidente que fez a previsão dizendo: oh, vai vir uma mulher que vai ter 3 dragões. Pra todo mundo ficar: oh, nossa, eles falaram dela, eles falaram da Daenerys. E eles não fizeram isso. Por isso que eu falei que esse elogio funciona um pouco como uma crítica à Casa do Dragão, porque uma das coisas que me deixaram um pouco chateada em A Casa do Dragão, apesar de eu gostar de certa forma, foi que eles dão essa insistida aí na grande profecia e que tudo é meio em torno disso, e que aí o futuro eles precisam garantir que não sei o quê, e meio que forçando essa coisa de olha só, eles estão conectados com GOT, tá? Tá tudo conectado. E o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu sinto que não tem essa necessidade de se provar como uma série do mesmo universo o tempo todo. A gente sabe que é em Westeros. A gente já viu os Targaryen lá, já deu pra reconhecer que é Targaryen. E a partir do momento que a gente sabe que é isso, essa série se preocupa em contar a própria história. Inclusive trazendo coisas desse universo que foram cortadas de séries como Game of Thrones. Por exemplo, o negócio dos Blackfyre, que são muito mais relevantes nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, mas que acabam não sendo traduzidos ali pra adaptação pra TV. E tá tudo bem, porque a adaptação às vezes tem que cortar algumas coisas e tal, a gente pode discutir isso nos comentários, mas o que eu tô querendo dizer é que o Cavaleiro dos Sete Reinos fica muito feliz em ter a sua própria identidade, mesmo se essa identidade não necessariamente corresponder ou fizer alusões constantes ao que a gente vê nas outras séries. Pra mim isso é um ponto muito positivo. Uma das coisas que mais me irritam em A Casa do Dragão é o negócio daquela mesma adaga que fica aparecendo em GOT, que os fãs até brincam, não lembro agora, acho que é Daeron Targaryen que eles falam, que é a adaga, que falam que é um personagem da Casa Targaryen. Eu tava morrendo de medo que fosse aparecer algo desse tipo no Cavaleiro dos Sete Reinos também, essa insistência numa conexão direta com GOT, mas não teve, e eu acho isso um ponto muito positivo. É uma história que tem certeza de que ela por si basta. O máximo que eles iriam fazer é expandir elementos que já estão presentes nessa mesma história. Falando nisso, eu acho que é legal comentar essas expansões, que na minha opinião foram expansões que, em geral, engrandeceram a série. Elas não ficaram forçando barra, trazendo muitos elementos ali do restante do universo, mas sim deram mais tempo com aqueles personagens para que a gente se afeiçoasse a eles. Realmente tem muitas cenas originais aí da série, tá? Aquela cena do Egg treinando com o Cavalo Trovão, praticamente todas as cenas com o Lionel Baratheon, muitas das interações com o Raymond Fossoway, que são personagens que estão presentes na história, eles estão presentes no livro, mas eles aparecem bem menos, né? O Raymond um pouco mais do que o Sir Lionel, mas eles com certeza brilham muito mais na adaptação. A gente tem mais tempo com eles, dá pra gente se afeiçoar mesmo a esses personagens. E eu já queria dizer que eu tenho muitos elogios a esses dois. Eu acho que eles trazem muito alívio cômico pra série. É uma série que é mais focada na comédia, mas eu não esperava que eles fossem entrar tanto nessa seara. O Raymond Fossoway é aquele cara que é super ingênuo e também é todo coração, mas ele também tem um lado ali de revolta, um pouco de ódio contido, principalmente quando ele faz aquele discurso ali contra os Targaryen pro Dunk. A gente vê que ele diz, algumas coisas eu peguei do Stefan, né, que é o primo dele, mas dá pra ver que ele tem uma opinião sincera ali contra a casa Targaryen e ele se deixa levar por aquilo, e o ator que interpreta ele vai super bem na hora de virar essa chavinha. Ele tá super sério, a situação tá constrangedora, ele dá um sorrisinho. Eu amo o Raymond Fossoway na série, e pra mim a maior estrela dessa temporada, depois dos protagonistas, foi ele, Sir Lionel Baratheon, a Tempestade Risonha, que é um personagem que já é descrito no livro com muito carinho pelo George R. R. Martin. Dá pra gente ver que ele se divertiu escrevendo
sobre o Tempestade Risonha. Ele descreve ali, ele no combate, que parece que ele é o cara que quer brincar ali, ele tá mais se divertindo do que qualquer coisa no torneio. Mas ao mesmo tempo ele é um personagem que tem pouquíssimas falas, ele aparece bem pouco e quase não interage com o Dunk. Ele meio que vai participar do julgamento de Sete só porque é muito legal, não tem uma oportunidade dessa há 100 anos, então claro que ele vai participar, mas ele não tem uma relação próxima com o Dunk nem nada assim. E na série eles quiseram expandir esse papel do Lionel Baratheon, o que eu achei uma decisão muito acertada, porque ele é um personagem incrível e super interessante, e conseguiram deixar ele até talvez mais interessante de outra forma na série, e eu acho que pra efeito de universo, pela importância que o Lionel Baratheon tem na história de Westeros e tudo, é legal ele ter essa conexão um pouco maior com o Dunk e o Egg. E eu acho que o Lionel é um personagem um pouco diferente do livro, a gente não viu tanto ele ser tão risonho assim em combate, o que é uma pena, eu queria ter visto um pouquinho dele ali na justa com mais empolgação, ele rindo ali no meio do campo, mas eu acho que eles compensaram bastante nas outras cenas. Ele é um personagem extremamente cômico, extremamente carismático, toda vez que ele aparecia, ele roubava a cena, e eu acho que foi uma adição espetacular à série. Mas o maior destaque pra mim, obviamente, foram o Dunk e o Egg. Não só porque os atores fizeram um trabalho fenomenal, porque fizeram, tá? Mas também porque a química entre eles funcionou muito bem. Eu acho que a série conseguiu vender muito bem pra gente essa ideia da relação dos dois. O cara grandão e não muito esperto, porém todo coração, todo honesto, e o garotinho petulante, que é mais inteligente ali do que a idade dele, que acaba sendo meio arrogante às vezes, mas que tem um pouquinho de tristeza ali no fundo, e dá pra gente ver muito bem como um complementa o outro, e eles criam essa conexão que, apesar de ter sido baseada em um monte de mentiras, é muito sincera. Acho que no episódio 6 eu falo sobre isso, né, que tem muitas mentiras na relação dos dois, sempre ali. Mesmo quando eles descobrem as verdades, eles acabam ainda mentindo alguma coisa um pro outro, mas a relação em si é sincera. E a série conseguiu trazer isso de uma forma excelente, na minha opinião. Eu sou apaixonada por essa dupla. E como que eles conseguiram, né? O que faz essa relação ser tão bacana? Eu acho que além do carisma de cada personagem individualmente, porque eles são personagens carismáticos, a série permite que a gente tenha momentos de respiro com eles dois. Momentos de interações que não necessariamente envolvem só trama, trama e trama. O legal de O Cavaleiro dos Sete Reinos ter sido uma série e não um filme, como eu vi algumas pessoas sugerindo, é que com isso eles tiveram tempo pra fazer cenas que mostrem os dois interagindo, vivendo ali no meio daquela experiência do torneio. Então você vê os dois indo às compras, interagindo com a Tancelle e o Egg zoando o Dunk porque ele tá todo vermelho ali, falando com a garota que ele tem um interesse. Os dois cozinhando, comendo juntos, falando sobre o que eles desejam talvez pro futuro e como seria bom viver daquela forma. O Egg cantando a música ali dos Blackfyre, eles falando ali sobre as tarefas de escudeiro e o Dunk ensinando o Egg a costurar. Nisso eu até falei, se eu não me engano é no vídeo do episódio 3, sobre como aquela cena, além de mostrar o que tá mais óbvio ali, também dá a entender que o Dunk tá tentando ser um cavaleiro um pouco mais legal com o seu escudeiro do que o Sir Arlan foi com ele, porque na série a gente vê que o Dunk recebia vários castigos físicos, e essa cena dá a entender que foi dessa forma que ele acabou aprendendo a fazer tudo direitinho, mas que ele tá tentando educar o Egg de uma outra forma. A série tem diversos momentos de interação entre esses dois, e cada um desses momentos mostra um pouquinho mais de cada lado deles. Ao mesmo tempo em que a trama tá acontecendo, ela não deixa de acontecer, a gente consegue ver essa relação desabrochar ao longo dos dias ali do torneio. Eles estão vivendo ali aquele torneio, e é isso que eu acho muito legal. Durante esse período do torneio, a gente vê as inseguranças do Dunk, a gente aprende mais sobre o Egg. Realmente é uma série que se dá tempo, o que é bastante curioso falar, quando uma das maiores reclamações que eu recebi é que os episódios são muito curtos, né? Mas, gente, pra mim, a duração dos episódios é o que tinha que ser, tá? É lógico que eu também queria que fossem maiores, mas eu acho que são o suficiente pra dar aquele gostinho de quero mais, e também não inflar a história e acabar caindo naquelas armadilhas que eu falei pra vocês mais cedo. Eu acho que muito do que faz essa série ser tão divertida, tão gostosinha de assistir em alguns momentos, é que ela é estruturada dessa forma. Então, é lógico que eu queria episódios maiores, mas, na minha opinião, é melhor que eles tenham sido assim, tá? Uma temporada curta, episódios curtos e um escopo bastante reduzido que não tenta ser mais do que aquela história é. E uma vantagem desse formato também é que ela é uma série muito mais fácil de ser produzida. Não que ela seja fácil, eu tenho certeza que é uma adaptação muito difícil de produzir, tá? Mas eu tô falando em relação a projetos maiores, como A Casa do Dragão e tudo mais. O
O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série que vai ter temporadas anuais. A segunda temporada, se tudo der certo, já vai estrear em 2027. Então, apesar da gente ter episódios mais curtos, a gente curtir essa série por menos tempo, a gente não vai ter que ficar esperando 2 ou 3 anos pra ver o restante da história. É uma produção muito menor e eu gosto disso. Acho que a gente pode conversar aqui nos comentários, eu sei que tem gente que não curte, mas eu curto, tá? E aparentemente o George R. R. Martin também curtiu, porque ele tava rasgando elogios à adaptação nesses últimos tempos. E assim, o George R. R. Martin é complicado quando a gente fala de adaptações, né? Tem toda a minha série da Autópsia Game of Thrones aqui, que eu falo mais sobre a relação dele com a adaptação da primeira série, e também teve o vídeo que eu falei sobre as reclamações dele em relação a House of the Dragon, né? Toda a briga que ele teve ali com o Ryan Condal. E teve mais atualizações dessa história, mas esse vídeo aqui não é sobre isso, ele já tá ficando grande, então também não quero entrar nesses detalhes. Mas tem uma coisa que o George R. R. Martin vive falando sobre adaptações, que é que ele odeia quando vem pra ele pra dizer, ah não, a minha versão é assim, essa é a minha visão sobre esse projeto. Ele fala assim, eu não quero sua visão, não reimagine, não transforme em algo seu, apenas adapte. É lógico que é uma visão um pouco ingênua, um pouco simples da coisa toda. Eu sei que o George R. R. Martin sabe das complexidades por trás disso, até porque ele trabalhou com TV, mas é aquilo, a gente sempre sabe que adaptações vão ter que mudar uma coisa ou outra, cortar uma coisa ou outra, até mesmo em O Cavaleiro dos Sete Reinos, que praticamente colocou tudo que tem no livro, tem coisas que mudam, né? Isso não é necessariamente algo negativo, mas o que eu acho que mais contou para essa aprovação do George R. R. Martin em relação à série não é só que eles trouxeram a maior parte das coisas que estão na página do livro, e sim que eles mantiveram esse coração dessa obra, né? Mantiveram os temas, mantiveram também muitos dos elementos que parece que são o que o George R. R. Martin mais gosta na história. O destaque pro torneio em si, as regras do torneio, os participantes, os cavaleiros e quão diferentes eles são entre si, e é lógico, os personagens dele e os conflitos desses personagens. O George R. R. Martin vive citando aquela frase lá do William Faulkner de que a única coisa que vale a pena escrever é sobre o coração humano em conflito consigo mesmo, e a história de O Cavaleiro Andante é muito sobre os conflitos internos do Dunk. Também tem o conflito dele com a sociedade, isso é um tema muito importante, mas é o Dunk muito em conflito consigo mesmo, com essa angústia que ele tem por não pertencer, por talvez estar vivendo uma mentira, por não se sentir merecedor, por temer pela própria vida, e ao mesmo tempo ver que as coisas ao redor dele não correspondem aos ideais de acordo com os quais ele foi criado. E tudo isso tá em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Muitas das coisas, quase todas as coisas que o George R. R. Martin traz aqui na história, estão, de certa forma, na série. Os temas, os personagens, quase todos os acontecimentos, a maior parte dos conflitos, e até mesmo os detalhes e a construção de mundo, que são uma coisa muito cara pro George R. R. Martin, é algo que ele realmente valoriza muito, e foi um dos motivos dele ter reclamado sobre a adaptação de A Casa do Dragão. Aqui, apesar de ter algumas coisas que podem sim dar uma mexida no contexto geral desse universo, em geral eles mantiveram muito tudo dentro ali do que o George R. R. Martin conta pra gente na história. Tem algumas mudanças, por exemplo, o Dunk é mais velho do que o personagem do livro, mas boa parte das coisas acaba encaixando no que a gente tem aqui na história. E até mesmo detalhes que as outras adaptações não ligariam muito e que são constantes no universo do George R. R. Martin e pela primeira vez estão aqui mesmo, como as referências frequentes à heráldica. E eu sei que isso é uma coisa extremamente específica, tá? Mas na história do George R. R. Martin também é. No universo das Crônicas de Gelo e Fogo, cada família nobre tem ali o seu símbolo, tem as suas palavras, e muitas vezes essas características são usadas na hora de falar de pessoas dessas famílias. Não é que isso não exista em Game of Thrones e A Casa do Dragão. Por exemplo, tem o papo de lobo solitário ali, quando os Stark estão falando que eles têm que ficar juntos. A Olenna Tyrell é a rainha dos espinhos, porque a casa Tyrell usa uma rosa como símbolo. É uma coisa que aparece, mas, gente, vocês não têm noção do quanto que aparece a mais nos livros, tá? E na adaptação de Cavaleiro dos Sete Reinos, isso foi mantido. Então a gente vê o pessoal da Casa Fossoway fazendo referência o tempo todo a maçãs, piadas com maçãs, referindo a si mesmos como maçãs podres, maçãs verdes, maçãs bichadas. E isso é colocado nas discussões de uma forma natural, porque é natural naquele universo. Essa atenção à heráldica nas falas também transparece para a representação visual dos personagens na série. Mesmo quando muita gente nem vai prestar muita atenção nisso, qualquer frame praticamente que você pausar ali e você conseguir ver com nitidez o personagem, você vai ver que ele tá vestido nas cores da família dele, que em algum lugar ele vai ter alguma coisa com o símbolo daquela família. E isso é algo que é bastante descrito na obra do George R. R. Martin, tá muito presente nessas histórias e que nem
nem sempre rolava nas adaptações, mesmo elas tendo muito mais orçamento, né? Acho que uns exemplos bacanas são o elmo do Lionel Baratheon, que tem grandes chifres aí de veado Baratheon, e a armadura do Stephen Fossoway, que eles botaram um esforço ali pra fazer aquela armadura toda ornada de maçãs, que, sinceramente, eu não esperava que eles fossem colocar. É até muito além do que eu esperava que a série fosse fazer. O Humphrey Beesbury, que, cara, descolore o bigode dele pra ficar amarelo, pra ficar nas cores da família, né? Então fica o cabelo preto com o bigode amarelo, porque a família usa tudo, né, amarelo e preto, que nem as abelhas. E eles fizeram isso pra um personagem que mal aparece na série. O funeral dele com as abelhas ali, todos os detalhezinhos ali para dar personalidade para essas famílias. Isso com certeza é algo muito além do que a gente jamais viu nas outras adaptações desse universo. Até mesmo as características físicas dos personagens receberam muita atenção, né? Acho que um exemplo meio óbvio seria o do Príncipe Valar, que é descrito que ele tem uma mecha ali mais clara de cabelo, quando o restante do cabelo dele é escuro, que ele tem heterocromia, então ele tem um olho de cada cor, né? Isso já é uma coisa que não é super comum nas adaptações. Eu falei em outros vídeos sobre Targaryens de cabelo escuro e como isso não necessariamente é sempre adaptado certinho, mas aqui eles trouxeram muitos desses detalhezinhos. O próprio Príncipe Baelor também tem o detalhe dos olhos dele, e até personagens muito menores, né? Eu fiquei um tempo ali no último episódio falando sobre quem seriam os personagens que estão ali em uma cena específica, que a série tem tanta atenção ao detalhe que eu sabia que aqueles personagens ali deviam significar alguma coisa. Provavelmente não seriam só pessoas aleatórias ali. A maior prova disso é que eles quiseram representar a esposa do Príncipe Valar, que é da cidade de Tyrosh, e colocaram ela com o cabelo colorido, que é algo que eles não precisavam ter feito, mas eles fizeram mesmo assim como fizeram com os detalhes da casa Beesbury, com os detalhes da casa Fossoway e por aí vai. Dá pra ver que o Ira Parker e a equipe da série tem muito apreço pelo universo do George R. R. Martin e pelas mesmas coisas pelas quais o George R. R. Martin tem apreço, o que eu acho bastante interessante. Eu falo muito disso na Autópsia Game of Thrones, né, que, na minha opinião, o David Benioff e o D.B. Weiss, que eram os showrunners de GOT, se interessaram por aspectos muito específicos das Crônicas de Gelo e Fogo e não tanto por outros. E tá tudo bem, cada um tem os seus interesses, mas a forma que eles representaram o universo do George R. R. Martin acaba deixando de lado algumas coisas que o autor valoriza muito. Como isso? Ele é nerd disso, gente. Ele gosta de falar desses negócios. E eu, pra ser sincera, achava que seria praticamente impossível que alguma série se dedicasse a traduzir esse tipo de coisa pra tela. E eles traduziram. Mas isso não quer dizer também que essa é uma série que seja 100% aí a sensação de ler o livro. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Principalmente, na minha opinião, a ênfase maior nas cenas cômicas, no humor. E essa ênfase, em geral, eu acho muito boa, tá? Eu acho que essa é uma série que, na maior parte das vezes, acerta muito na comédia. Tem vários momentos que eu não tava esperando ali uma inserção cômica e acontecia, e eu me diverti muito vendo. Mas também eu acho que teve alguns outros momentos em que isso não funcionou tão bem. E levando em conta os comentários de vocês, e até comentários de amigos meus que não estavam acompanhando meus vídeos e acabaram comentando de forma independente, tem algumas coisas que acabaram afastando um pouco as pessoas, deixando elas até com vontade de parar de assistir. Eu tô falando principalmente do humor mais corporal que aparece na série, né? Que, assim, pra ser justa, não é uma constante, né? Pelo menos não de uma forma com tanto destaque. Acho que o que chama mais atenção aí são as cenas iniciais do primeiro e do segundo episódios, mas tem outras ali ao longo da série também, e felizmente isso diminui. Porém, não sem prejudicar um pouco a série, na minha opinião. E eu não digo nem prejudicar de audiência, nem nada do tipo, mas sim em um momento específico de prejudicar uma das cenas mais importantes da série. Eu realmente não gosto da cena de humor corporal que tem no episódio 1, porque eu acho ela muito exagerada. Eu acho que teria formas de fazer a mesmíssima piada de um jeito muito mais engraçado, sem ser daquele jeito específico. O segundo episódio foi meio, acho que querem chocar, sei lá. Mas a piada corporal mais forte ali que tem no quarto episódio, que é um momento em que interrompem uma cena pra ter ali um peido gigante, na minha opinião, foi uma das piores decisões da série. E eu sei que isso pode parecer um exagero, tá? Mas eu expliquei no meu vídeo sobre o quarto episódio por que aquele momento ali é tão importante e por que aquela cena ser dessa forma meio que acaba minando um dos temas discutidos no livro e também um dos temas da temporada. Eu acho que pra fazer uma gracinha ali, eles acabaram tirando a força de um dos momentos mais legais do Dunk na série. E isso, nesse caso, não é nem por causa do humor corporal. Não foi o que mais me incomodou.
O que incomodou foi ter aquela intervenção ali no meio, no timing que foi, a proposta que foi. O humor corporal aqui é muito secundário, mas ele entra aqui também porque eu tô falando do humor corporal como um todo. Pelas entrevistas que saíram, pelos comentários que saíram depois e tudo, deu pra gente entender que isso é uma coisa que foi trazida pelo Ira Parker, ele acha muito legal. E assim, eu sei que é gosto pessoal. Teve até várias pessoas que comentaram nos meus vídeos falando, tá reclamando, ficou ofendida com o humor. Cara, pra ser sincera não, mas é que eu acho que é um tipo de humor muito imaturo, assim, não de um jeito bom, porque eu gosto de humor besta, mas eu confesso que não me agradou tanto quanto outras piadas, inclusive de humor corporal, que tem na série. Principalmente no terceiro episódio, se eu não me engano, eu elogiei algumas cenas de humor corporal, que eu acho que tiveram uma direção mais interessante, não focaram nos fluidos corporais como a graça da piada, mas sim a situação constrangedora como um todo, né? E eu acho que funcionou muito melhor, mas isso sou eu também, né? Eu acho que isso não afetaria tanto a minha visão da temporada como um todo, se não fosse a cena do quarto episódio, porque essa pra mim prejudica mesmo a série, sendo que nesse episódio eles cortaram uma cena que é uma das interações mais importantes ali do livro e acabou sendo tirada da série. O próprio Ira Parker admitiu que foi um erro da parte dele tirar essa cena, que ele fez aquelas sessões de perguntas e respostas no Reddit e falaram sobre isso, e ele disse que foi um erro da parte dele, que não foi o primeiro nem vai ser o último, mas que a cena tava no roteiro e que acabou caindo, mas que ele concorda que é a alma da história, né? Essa frase é meio que a alma da história, mas que ele acha que essa mensagem permaneceu no restante da série, né? Então, por mais que não tenha a cena, a alma dela ainda tá ali no restante da série. E eu concordo com ele, eu acho que esse tema permanece ali na série, mas realmente foi uma cena muito importante que foi cortada, no mesmo episódio em que eles acabaram diminuindo, na minha opinião, atrapalhando ali uma outra cena que também é muito importante. Mas, gente, posso falar uma coisa? Eu tô muito aliviada dessas coisas serem as minhas principais reclamações da série. Porque se esses são, né, os problemas da série, quer dizer que ela quase não tem problemas. Esse é o tipo de coisa que talvez ali nas temporadas finais de GOT eu nem mencionasse como pontos negativos quando eu fosse falar dos episódios, porque tinha tanta coisa mais negativa, mais grave, que precisava ser mencionada, que esses detalhezinhos, assim, ficavam meio apagados. Eu acho que esses elementos que eu citei merecerem ser citados em um vídeo sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos só demonstra o quanto que essa série se destacou positivamente em todas as outras coisas. Essa série conseguiu ser tão boa no que ela se propôs a fazer, que na minha opinião não tem quase nenhuma coisa realmente negativa, uma crítica muito pesada que eu possa fazer à série. Ela tem sim alguns problemas? Tem. Acho que eu me fiz entender ali em relação ao episódio 4, que a minha questão não é a natureza da piada, mas sim a piada no meio da cena, e eles terem mexido ali em momentos que eu acho que seriam muito mais legais se eles não tivessem mexido daquela forma, né? Mas por mais que eu ache importantes esses elementos, por mais que sejam algumas ressalvas que eu tenha em relação aí à temporada, eu acho que o saldo é extremamente positivo. Até mesmo na parte do humor, que tirando essas partes que não funcionaram mesmo comigo, eu acredito que o humor seja um dos pontos mais fortes de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A série explora os momentos cômicos de diversas formas, né? Seja em diálogos mais constrangedores, aquelas hesitações na hora de falar, as expressões faciais dos personagens enquanto reagem ao que o outro tá dizendo, a dissonância entre o que tá sendo dito e o que tá sendo mostrado, que foi o que eu mencionei ali dos flashbacks do Sir Arlan enquanto o Dunk falava, as quebras de expectativas, o humor corporal sim em alguns momentos, as músicas bem-humoradas e algumas discussões absurdas, como tem o caso do Dunk e o Egg debatendo ali sobre a existência de uma personagem que aparece na música de teor adulto. Muito da comédia se dá também na direção e na montagem dos episódios, isso eu elogiei bastante em alguns episódios da série. Tem alguns cortes rápidos que são feitos de uma cena para outra que acabam reforçando esse tom cômico, enquanto em outros momentos a série prefere usar pausas mais longas, deixar o diálogo correndo ali pra dar esse timing ali do constrangimento dos personagens. As músicas originais feitas pela série são outro destaque. A gente teve duas, né? Aquela música ali mais adulta sobre a personagem chamada Alice, e também teve a música que o Egg canta sobre a rebelião Blackfire, que eu falei dela no meu vídeo do episódio 3, que é uma música que tem também um teor mais proibidão, assim, tem vários palavrões que são disfarçados ali no meio das rimas, e eles fizeram isso de um jeito super bacana, que acaba trazendo o humor, mas também
também contando mais sobre aquele universo. Eu gostei muito da forma que eles deram destaque para as músicas, que eles se empenharam ali em trazer as músicas para a série, porque essas músicas não aparecem no livro, tá, gente? Até onde eu sei, as letras são completamente originais. E já que eu tô falando das músicas, eu queria falar um pouco mais dos sons que a gente tem na série. Já vou falar mais de trilha sonora, mas primeiro eu queria destacar que, assim como eu elogiei, né, a montagem dos episódios, alguns cortes feitos e o timing desses cortes, em algumas das vezes esses cortes eram associados a sons que ajudavam a reforçar algum sentimento daquelas cenas. Então tem uma cena, por exemplo, que eles estão ali na música e aí rola esse corte com um barulho meio de galinha e a cena seguinte mostra eles no mercado em que são vendidos ali os animais, então você já consegue manter um ritmo ali bacana de uma cena para outra, também mantendo um som um pouco mais cômico. Tem episódios que usam de uma forma mais tradicional, né, como batida de porta de uma cena para outra, mas esses cortes não funcionam só para fazer transições inteligentes de cena, muitas vezes eles trazem sensações específicas para você já entrar naquela cena com algum sentimento. Pode ser uma coisa mais cômica, mas também tem momentos em que eles usam isso para gerar desconforto no espectador, como em uma cena do episódio 4, em que o Paige vai abrir ali uma porta de madeira e o barulho lembra o som que foi feito quando o dedo da Tancelle foi quebrado. Eles usam um som diferente ali para gerar esse estranhamento e fazer a gente lembrar dessa sensação horrível ali do episódio anterior. E isso eu cheguei a elogiar bastante no vídeo, porque é uma coisa que é mencionada no livro. A gente lê ali que o Dunk tem essa lembrança, ele às vezes ouve outros sons e se lembra do som dos dedos sendo quebrados. E é o tipo de coisa que a série conseguiu traduzir de outra forma para adaptação. E eu amei isso. Lembra que eu falei que é um pouco difícil quando você trabalha ali com o ponto de vista de um personagem, que boa parte da história se passa só dentro da cabeça dele? Você às vezes tem uma certa dificuldade para traduzir isso pra TV, né? Você não necessariamente vai conseguir trazer tudo que o personagem tá pensando da mesma forma que tá no livro. São mídias diferentes. Mas aqui eles conseguiram trazer esse sentimento pra gente como público e eu achei muito legal. E esse é só um dos exemplos de como essa série usa a montagem, usa os sons pra trazer esses sentimentos. Tem um vídeo que eu vi recentemente que fala sobre cozy games, né? Aqueles jogos mais confortáveis, mais gostosinhos. O vídeo fala que os cozy games precisam de um certo desconforto para funcionarem, para eles não serem só entediantes. E é um vídeo muito legal, eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas eu acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série que acaba esbarrando um pouco nisso, né? Ela é uma série que é confortável, de certa forma, ela tem momentos ali que são gostosinhos de assistir, que são relaxantes, você vê ali o Dunk e o Egg comendo um sanduíche, eles fazendo ali, parece até uma cena meio Estúdio Ghibli, né? O pessoal cozinhando, mal bonitinho, mas você também tem uns momentos de desconforto que são, eu acho, essenciais para fazer com que os momentos confortáveis realmente sejam um lugar em que você se sente acolhido. Você tem essas coisas legais rolando, você se apaixona ali pelo ambiente, pelos personagens, mas você é lembrado constantemente, às vezes até em cenas que seriam inocentes, né, como essa do Paige, de que o ambiente tem os seus perigos, de que tem alguma coisa ali ainda acontecendo que é super ameaçadora. E eu acho que a série conseguiu muito bem passar essa sensação de que, apesar de não ser uma história que nem Game of Thrones e A Casa do Dragão, ela é uma história que se passa em Westeros. E Westeros não é uma sociedade muito acolhedora. É uma sociedade que tem sim muitos perigos, tem sim muitas coisas horríveis que acontecem e a qualquer momento elas podem acontecer. E caso elas aconteçam, você pode ser lembrado delas a todo momento, né? Eu acho que eles conseguiram trazer esse equilíbrio muito bem. É uma série que é confortável, mas ao mesmo tempo ela é desconfortável em vários aspectos. E eu acho isso super importante, porque por mais que a trama vá ficando mais intensa, mais dramática, a série consegue manter esse pé no chão. Ela não precisa ficar chocando a gente constantemente com coisas cada vez mais grandiosas acontecendo para fazer a gente interagir, para fazer a gente engajar. Acho que ela consegue manter o nosso interesse ali sem colocar 1000 elementos novos o tempo todo e sem ficar se explicando o tempo todo também, o que eu achei muito bacana. Eu fiz um vídeo recentemente sobre a última temporada de Stranger Things e uma das coisas que eu reclamo é que a série fica se explicando toda hora. Você não consegue nem pensar porque a série tá dizendo o tempo todo pra você o que tá acontecendo. E o Cavaleiro dos Sete Reinos, que se você for parar pra pensar, é uma série que se leva muito menos a sério do que Stranger Things, né? É uma série que se permite ter esse escopo menorzinho e tudo mais que eu já falei aqui no vídeo, mas ela tem todo um universo ali por trás que ela poderia se sentir muito tentada a explicar, como dar muito mais detalhes do contexto dos Blackfyre, falar
muito mais ali da genealogia dos Targaryen, e felizmente eles não fizeram isso porque não é o que precisa pra gente curtir a história do Dunk e do Egg. É legal ter um entendimento básico ali, mas eles conseguem fazer essa explicação de uma forma muito natural, na minha opinião, e confiar no telespectador, confiar que a gente como público vai entender o que tá acontecendo, não menosprezar o público. Tem várias cenas nessa temporada em que as principais coisas sendo transmitidas ali pro público nem sempre estão nas falas dos personagens. Como eu falei aqui, tem muito na direção, na montagem, na atuação. Se você não tá prestando atenção na série, se você tá mexendo no celular enquanto assiste, talvez você perca muitas coisas que estão acontecendo lá. E a série sabe disso e não liga, como deveria ser com qualquer série, na minha opinião. Eles não ficam explicando o tempo todo o que o personagem tá sentindo, o que ele pretende fazer, o que ele acha que tá vendo ali na frente dele, porque ele confia que o público tá assistindo e tá vendo a cena ao redor. Tem inclusive cenas que não tem nem diálogo, como é o caso da cena do Egg ali pegando a faca do peixe no último episódio. Essa é uma cena que não tem nenhuma fala do personagem, é inteira ali o trabalho do ator. Inclusive, parabéns pro Dexter Soansel, porque essa cena foi muito legal. Mas eles confiam que o público vai assistir a cena e que eles não precisam colocar ali um monte de informações adicionais sendo faladas o tempo todo, só porque eles acham que talvez o pessoal não entenda ou que vai prestar atenção em outra coisa. Deveria ser o básico, gente, mas hoje em dia, em que cada vez mais as séries estão nessa toada, eu acho que é um ponto de destaque, é um ponto que eu devo elogiar. E por isso talvez eu não goste muito de uma das tramas aí originais que colocaram na série, que no fim não levou a nada, né? Que é aquela trama da Westeros Bet, que eu brinco, que é sobre um plano ali de fulano perder as justas e aí a galera aposta. É uma cena que, por mais que não atrapalhe tanto assim o andamento da série, eu acho que ficou muita explicaçãozinha, muito uma tentativa de tornar ali, colocar mais um negócio na trama, que pra mim não fez muita diferença. Eu acho que outras cenas originais se destacam muito mais e fazem a gente entender muito mais os personagens e o universo ao redor deles de uma forma muito mais natural e sem parecer que tá forçando alguma coisa ali na história. Mas queria saber o que vocês acham aqui nos comentários. Realmente não é um grande ponto negativo, tá? É só, teve isso aí, né? Teve essa cena aí. Mas de resto eu gostei muito da forma que eles trouxeram as informações ao longo das cenas. E eu acabei entrando nessa parte mais dos diálogos ou da ausência de diálogos, mas eu queria falar um pouco mais da parte sonora, porque além das músicas e dos elementos ali sonoros que eles usaram nos cortes, um grande destaque dessa temporada foi a trilha sonora, que pela primeira vez aí nessas adaptações da HBO, desse mundo do George R. R. Martin, não foi uma trilha sonora feita pelo Ramin Djawadi. Dessa vez o compositor é outro, é o Dan Romer, e eu acho que ele fez um baita trabalho com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ele pega, assim, algumas referências dos temas do Ramin Djawadi, mas bem de leve, só em momentos específicos. E, em geral, ele faz uma coisa muito mais dessa série, né? Se eu não me engano, ele disse no podcast oficial aí do Cavaleiro dos Sete Reinos que ele tem algumas inspirações em filmes de faroeste, e dá pra entender o que ele quer dizer, né? Mas é uma trilha que eu achei muito bacana pra série. Ela tem muitas vibes diferentes, tem os momentos mais relaxantes, mais contemplativos, que são aquelas trilhas mais de assobio, né? E tem os momentos que são mais épicos, que são mais tristes, que são inclusive meio farsescos às vezes, né? E isso eu falo de um jeito positivo, tá? Tem vários episódios que eu elogiei como o uso da trilha sonora, dos cortes, daquela coisa de você colocar a reação de cada personagem, assim, cortando rápido de acordo com a música. Era uma coisa bem novelão mesmo. E pra mim isso é algo bem positivo. Eu acho que dentro da proposta dessa série faz muito sentido eles terem feito assim. E isso casa muito com a trilha sonora composta pelo Dan Romer. Acho que alguns destaques aí seriam, por exemplo, o momento em que o Aerion tá ali encarando a multidão depois que ele fez uma grande bobagem ali no torneio, né, que ele feriu o Sir Humphrey Harding, e ele tá vendo as pessoas se revoltarem, meio com um sorrisinho no rosto. Aquela trilha ficou perfeita pro momento. Também quando tem a revelação ali no episódio 3. E um dos momentos mais emocionantes, na minha opinião, da série, que foi o final do episódio 4, em que toca uma versão do tema de Game of Thrones, do Ramin Djawadi, mas misturado ali com o tema que o Dan Romer compôs pro Cavaleiro dos Sete Reinos. E ficou muito bom terem reservado pra aquele momento. Inclusive, esse é o momento que vão falar nos comentários. Mas esse momento só foi grandioso porque tinham usado essa trilha no primeiro episódio e aí teve a piada da diarreia do Dan que você não gostou, Mikan. Gente, desde o começo eu entendi o que eles fizeram no primeiro episódio. Eu não ter gostado não quer dizer que eu não entendi, tá? Eu acho que eles poderiam ter desconstruído de várias outras formas. Mas, de qualquer maneira, eu achei muito legal esse uso no episódio 4. Eu acho que a trilha do Dan Romer foi muito boa e eu espero que ele continue trabalhando nas outras temporadas da série. Mas tem alguns usos de música fora dessa trilha
trilha sonora original também, principalmente aí no episódio 6, que eles usam um jazz ali na abertura e também fazem os créditos finais com uma outra música, que é a 16 toneladas, né? Eu falei sobre isso lá no vídeo do episódio 6 e eu gostei bastante desses usos diferentes aí também. Acho que é um jeito da série fazer um comentário sobre a intencionalidade dela, sobre alguns dos temas que são discutidos ali. Em resumo, gente, eu acho que essa série conseguiu ser muito além do que eu esperava no que ela se propõe a fazer. Lógico que eu comentei alguns pontos negativos aqui, mas eu acho que tirando isso, ela é uma série deliciosa de assistir. Ela tem os episódios curtinhos, mas eles deixam a gente com um gostinho de quero mais. Ela tem um orçamento menor, mas ela também tem um escopo menor e foca em aspectos mais específicos, faz a gente se afeiçoar a esses aspectos. Ela discute e coloca ali os holofotes em temas que são muito importantes para a obra do George R. R. Martin como um todo. E ela expande essa história original, contando mais desse mundo pra gente, mas sem ficar saturada, sem ficar inchada, como ela poderia ter ficado. Ela é uma série que faz com que a gente se apaixone pelo Dunk, pelo Egg e pela relação dos dois, e também se dá tempo de contar essa história. Por mais estranho que seja, sendo que é uma série super curtinha, né? Mas ela se dá tempo, ela se dá respiros pra contar essa história, pra mostrar mais pra gente de determinados personagens que não tem tanto destaque no livro, pra fazer a gente acreditar no Dunk e no Egg como uma parceria. Porque beleza, tem o Jogo dos Tronos, tem as disputas pelo poder, tem as guerras em Westeros e tudo mais, mas no fim das contas, tudo que importa pra gente ali naquele momento, quando a gente olha, é ver o que vai acontecer com aqueles dois. É ver qual vai ser o destino deles. E eu amei ver esse encontro dos dois. Eu quero muito ver as aventuras do Dunk e do Egg no futuro. Eu tô muito animada que já vai ter uma segunda temporada, que tá confirmado que ela vai estrear ano que vem. E eu sei que existe um papo de mais temporadas no futuro, né? Eu devo falar mais sobre isso nos próximos vídeos aí. Mas sim, além da terceira história que tem no livro ainda, que deve ser adaptada, talvez pra mais uma temporada, a gente tem a possibilidade de mais histórias trazidas pelo George R. R. Martin sobre o futuro do Dunk e do Egg, com eles mais velhos. Realmente tem muito tema pra história. O George R. R. Martin já estava fazendo outras histórias deles faz um tempão, mas a gente pode falar disso em outro momento. O vídeo de hoje é sobre a primeira temporada, e eu acho que a primeira temporada arrasou, né? Queria saber a opinião de vocês. E esse vídeo aqui já tá imenso, mas se vocês quiserem que eu discuta alguma coisa específica aí da temporada, a gente pode fazer outros vídeos também. Eu vou linkar na descrição a playlist com mais de 250 vídeos sobre esse universo, se você quiser conhecer mais o meu trabalho. E também eu devo fazer em breve o vídeo de novidades aí, vou falar de House of the Dragon, terceira temporada. Então fica de olho, já se inscreve no canal. E eu queria agradecer muito, primeiro, a todo mundo que chegou aí durante essa temporada. Teve muita gente que não conhecia o canal e chegou pelos vídeos de Cavaleiro dos Sete Reinos, então queria dar as boas-vindas a todos vocês. Espero que vocês gostem aí do restante do canal também. E eu queria agradecer também ao pessoal que acompanha o canal já há muitos anos, né? Tem muita gente que tá desde o comecinho do canal, ou que chegou aí uns anos depois, mas que já faz tanto tempo, que tá há anos por aqui. Eu falei no começo do vídeo que já faz mais de uma década que eu falo desse universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e eu fico muito feliz de estar tão empolgada com uma nova adaptação e com as novas adaptações que estão rolando. Acho que esse é um momento muito legal pra ser fã das Crônicas, e eu queria saber a opinião de vocês aí que acompanham esse universo faz tempo, se vocês estão tão empolgados quanto eu, mas eu confesso que eu tô bastante, eu tô muito feliz que vocês estão curtindo me ver falar desse universo. A recepção a essa cobertura de O Cavaleiro dos Sete Reinos foi uma das coisas mais legais que rolaram pra mim nesses últimos anos. Eu realmente coloquei meu coração nesses vídeos e eu tô muito feliz que vocês gostaram de acompanhar, sabe? Eu gosto de ser nerd sobre esse universo, eu gosto de falar sobre cada detalhezinho dele, e é muito legal que tenha gente que queira entrar nessa viagem comigo. Então, muito obrigada a todos vocês que acompanharam, muito obrigada a Jennifer que editou os vídeos, a Nath que também participou de algumas edições e fez as thumbnails, e ao André Campos do Jogabilidade que fez toda a parte visual aqui, que eu vejo muitos comentários elogiando aqui, e foi ele que fez essa identidade visual pra gente. O André é super parceiro aqui do canal. Muito obrigada a Insider, que apoiou parte da cobertura, inclusive esse vídeo aqui, ao Michel Arouca e a Carol Moreira, que me chamaram pra participar ali da cobertura deles também, e foi super legal fazer essa collab. Tem muito vídeo novo vindo por aí, e tem a Casa do Dragão ainda esse ano, então vejo vocês no próximo vídeo. Se você viu até o final, foi guerreiro, ficou até aqui, deixa aí um comentário dizendo: um verdadeiro cavaleiro sempre termina suas histórias, que eu vou saber que você estava até o final. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!